Começa agora a temporada do Gestão Unesp 2018. Neste primeiro programa, nós conversamos com o reitor da universidade, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor Sandro, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Gestão Unesp. Ok, obrigado, Maíra, para mais uma entrevista aqui na TV Unesp. Professor, fizemos um balanço, de expectativas num primeiro momento, em fevereiro de 2017. Um ano depois, eu gostaria que o senhor pontuasse qual foi a palavra-chave para este primeiro ano de gestão à frente da reitoria. Bom, eu penso que deveríamos falar em mais de uma palavra-chave, né? A primeira foi diagnóstico. Acho que nós nos debruçamos com diagnóstico no primeiro semestre, procurando entender realmente a situação da universidade, ou seja, entender como, né, foi possível gerar um déficit orçamentário tão grande, né, a ponto de termos essa transferência de um reitorado para o outro com déficit dessa natureza, porque eu tenho certeza, né, que o professor Dorigan jamais gostaria de passar esse reitorado com esse déficit. E a segunda palavra, sem dúvida, foi planejar, ou planejamento. Então, no segundo semestre, nós começamos a pensar mais, né, no planejamento estratégico da nossa universidade. Isso tomou um tempo, porque é claro que não só eu, né, como muitos da equipe não são da área, né, então nós tivemos aí um trabalho exaustivo ao longo do ano passado, no sentido de fazer esse planejamento. Então, eu vejo que essas duas palavras foram as palavras, né, majoritárias do primeiro ano de gestão, e queremos agora, temos um prazo, né, até o meio do ano, desse segundo ano de gestão, para que possamos colocar, né, e divulgar realmente quais são as metas, né, ou seja, os problemas. Cada pró-reitor já definiu os seus principais problemas concretos, e agora nós temos, né, que divulgar para a comunidade como nós estamos pensando em resolver de forma estratégica esses problemas levantados durante essa análise de primeiro ano. Professor, a partir dessa análise, desse diagnóstico, que Unesp foi essa que vocês se depararam ao assumir a gestão? Sem dúvida, a principal dificuldade foi justamente a situação de fragilidade orçamentária e financeira que nós encontramos à universidade, né? Isso dificultou muito caminharmos. Eu vejo que eu tenho lá uma equipe de pessoas bastante motivadas e querendo e com ideias excelentes, né, para a universidade, mas não foi possível colocá-las em prática ainda. Por quê? Porque houve uma necessidade, primeiro, de adaptação, reconhecer os problemas, descobrir onde nós estávamos embarcando, né. Isso dificultou muito a falta de recursos, né, dificultou muito já colocarmos todas as ideias em prática, mas de qualquer forma nós conseguimos, mesmo no meio da crise, realizar muita coisa ao longo do primeiro ano de gestão. Por exemplo, professor? Eu acho que, sem dúvida, a primeira e que deu mais trabalho foi a questão da mudança de paradigma na avaliação docente, ou seja, na avaliação departamental. Ou seja, nós saímos, né, de uma avaliação individual, né, que continuará ocorrendo, mas agora nós vamos por uma avaliação de conjunto. E de conjunto na perspectiva do planejamento. Então, cada departamento agora irá fazer o seu planejamento e nós faremos a avaliação de conjunto, respeitando duas questões fundamentais que foram levantadas nos fóruns das grandes áreas, né, ocorridos na gestão passada, ou seja, que são, né, a questão de se, nessa avaliação, respeitar as aptidões, né, e respeitar as diferenças de área, né, porque nós reconhecemos muito que as três grandes áreas têm uma forma de produzir conhecimento diferentes, então nós precisamos que o próprio departamento estabeleça o seu planejamento para que possamos avaliar o conjunto, né. Tivemos outros avanços nesse primeiro ano de gestão, mas sem dúvida a mais marcante que teve um trabalho intenso da gestão foi justamente na direção de avançarmos para um planejamento e uma avaliação de conjunto, né, na universidade. Professor, no diagnóstico também o senhor acabou de pontuar a situação financeira na qual a Unesp se encontrava e ainda está. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa
dependência financeira que a universidade tem para garantir a sua autonomia e para executar todas aquelas atividades que levam ao ensino, à pesquisa e à extensão. Sim, sem dúvida. O primeiro semestre foi devotado para essa questão, porque eu gostaria muito de buscar iniciar a interlocução com o Executivo e o Legislativo com uma clareza do que estava acontecendo. Então, esse foi o estudo que nós fizemos no primeiro semestre, que está público, né? E o que nós temos, né, nessa avaliação? Né? Por que nós acreditamos que a universidade chegou nesse ponto? Né? Então, 4 pontos foram levantados, né, 2 razões que afetaram as 3 universidades como um todo, e 2 muito mais especificamente, afetaram mais especificamente a Unesp, e por isso que a Unesp entrou em fragilidade e desequilíbrio mais precocemente que a USP e a Unicamp. Né? Então, dessas razões, sem dúvida, do genérico, dos gerais, é a questão do modelo de financiamento, que vem desde 89, somos defendemos a autonomia, acreditamos no nosso modelo, só que esse modelo poderia ter sido revisto. Né? Então, esse modelo tem a questão de ser um modelo muito sensível à atividade econômica, né? Defendemos a questão da vinculação de receita, mas como o nosso financiamento pelo Estado depende do ICMS, e como o ICMS, esse imposto, ele é muito sensível à atividade econômica, então toda vez que nós temos a crise, o modelo ele não fica tão perfeito, e é claro que precisamos de reservas financeiras para suportar a crise. E também, no próprio modelo, escolha nossa, nós mantemos a folha dos aposentados. Então é claro que a qualidade de vida, a expectativa de vida, elas se alteraram nesses 40 anos e as pessoas estão aposentando e é claro que o modelo é saturável. E nós estamos assistindo aqui um impacto significativo no nosso orçamento. Temos também a questão do CRUESP. Eu vejo que esse conselho que foi criado para propiciar uma maior integração e um fortalecimento desse sistema de ensino superior no estado de São Paulo, ele sofreu um pouco uma mudança de percurso. Penso que muitos se deve pela questão do envezamento de pauta, ou seja, a pauta do CRUESP ela ficou muito sazonal e focada muito na questão de um assunto importante que é o dissídio, mas nós temos uma infinidade de outros assuntos. E estamos, desde o início da nossa gestão, presidindo o CRUESP, terminaremos esse mês, a primeira gestão nossa, buscando a integração e um debate mensal. E as outras 2 razões, sem dúvida, que afetaram mais a Unesp, foi a questão da expansão desenfreada e não tão bem negociada. Isso com deixou, o governo do Estado. Com o governo do Estado, e aqui também eu devo dizer que com o governo municipal, porque as prefeituras, porque o segundo, né, nós tivemos o primeiro ciclo de expansão, que foi quando conquistamos a autonomia, mas encampamos Bauru, né, a Universidade de Bauru e parte de Prudente, mas no segundo, que envolveu aqui uma negociação grande com o governo do Estado e com as prefeituras, onde nós criamos praticamente 8 campos novos, né, e 35 cursos nessa universidade de graduação. Enquanto a USP encampou a FAINQ, em Lorena, e criou a USP Leste, e a Unicamp criou o campus de Limeira. Então, só a Unesp que expandiu dessa forma e não tão bem, na minha opinião, planejada. E, finalmente, a política nossa de inclusão. Então, a Unesp, ela seguiu muito, ela fez o seu projeto de inclusão, de egressos de escola pública. Que atingiu a meta no vestibular de 2018. Nesse, sem dúvida, 50%, não em média da universidade, mas 50% das vagas em todos os cursos de graduação, inclusive os mais procurados, e também os 35% de cotas raciais para pretos, pardos e indígenas. Né? Então, nós somos defensores da inclusão e fomos no momento dessa discussão e votação, mas nós acreditamos que incluir sem emancipar o jovem, nós corremos o risco de termos evasão, não porque os alunos não estão acompanhando os cursos, mas porque eles não estão em condições de viver, morar, comer nesses municípios. E eu vejo aqui que essa emancipação mínima do jovem não é papel da universidade. Sem dúvida, isso é papel do Estado. Né? E levantamos esses dados,
A nossa previsão é de impactar em 25% o nosso custeio, agora em 2018, com os programas e as políticas afirmativas de permanência. Então, tudo isso fez com que chegássemos a um déficit de não termos uma folha de pagamento, do ponto de vista orçamentário. Esse foi o grande problema e foi isso que não conseguimos, dentro do exercício passado, né, empenhar o 13º dos estatutários. Então, vejo que esse foi um grande problema. Nós tivemos que passar o ano, né, correndo atrás desse orçamento. Eu sempre uso uma metáfora que eu gosto, né, que eu vejo, eu comparo muito que orçamento é o esqueleto do prédio, a estrutura, e o financeiro são os tijolos, né? Então, o que ocorreu? Nós recebemos, acreditando, né, que o nosso orçamento ainda é de rubrica única, ou seja, folha de pagamento, nós deveríamos receber no mínimo um prédio de 13 andares de esqueleto, mas nós recebemos 12 andares. Que foi o orçamento aprovado no CO de dezembro de 2016. Isso. Então, nós entramos voando, nós já sabíamos que o problema orçamentário era significativo, né? E como que nós construiríamos o 13º andar? Né, nós construiríamos por excesso de arrecadação do ICMS, que não ocorreu, por excesso de receita própria, e nós conseguimos aumentar muito a nossa receita própria, né, e pela questão do superávit financeiro, né, que foi deixado 25 milhões de superávit financeiro na gestão passada para essa. Ou o crédito suplementar a partir da negociação com o governo do Estado, que eu tenho trabalhado muito nessa direção, e trabalhei no ano passado dentro do Legislativo e do Executivo, para demonstrar, né, que essas decisões ocorridas no passado, né, elas levaram a essa situação em que nós encontramos, e fazer esse esqueleto do 13º andar seria impossível, né, com excesso de arrecadação ao longo do ano. Então, eu ainda continuo acreditando, né, que o governo do Estado poderá vir a resolver esse déficit orçamentário e financeiro da nossa universidade, né. Hoje, neste exato momento, como foi possível ao longo de 2017 para 2018 fazer um esqueleto de 13 andares, né, e como tínhamos tijolos, nós tínhamos financeiro para pagar o 13º, logo que virou o ano, nós pagamos o 13º de 2017. Só que aqui, nós já pegamos os tijolos e construímos as paredes, só que do 13º de 2017. Então, neste exato momento, nós comprometemos parte do esqueleto do 13º, grande parte dele para esse ano, e drenamos o nosso financeiro. Então, o nosso problema esse ano, ele é diverso. Ele não é apenas mais orçamentário. Nós temos um problema aqui que é orçamentário e também financeiro, né? Professor, além desse recurso suplementar solicitado ao governo do Estado, né, o senhor comentou a respeito dessas reservas, né? Que reservas são essas que a universidade obteve e como que elas estão hoje no sentido para solucionar alguns problemas de ordem orçamentária da universidade? Ou seja, sem dúvida, o principal financiamento, a principal fonte vem do Tesouro do Estado pelo ICMS, né? Eu vejo que o cenário melhorou muito, né? Então, no mês de janeiro já de 2018, à luz de uma arrecadação diferenciada, porque normalmente no começo do ano, nos primeiros anos, nós não temos uma arrecadação dessa natureza. Mas a arrecadação de janeiro foi muito boa, quase chegou a 9 bilhões, né? Eu acho que ficou em 8,7, e só com isso nós tivemos um ingresso de 18 milhões a mais, né? Então, tudo indica que nós teremos um ano, e esperamos que isso continue. Eu torço para que a questão política não contamine novamente a questão da nossa economia. O ano passado, como eu comentei, a partir de muitos cortes e de economias, né, que nós fizemos, a nossa receita própria, isso contribuiu muito para a receita própria crescer. Nós praticamente, daquilo que nós recebemos da gestão anterior para o que nós concluímos, nós tivemos um aumento de cerca de 50 milhões, né, e devemos continuar estimulando o aumento dessa receita própria. Nós defendemos,
né, e aqui os 3 reitores defendem a manutenção de um financiamento público e que essas universidades sejam públicas e gratuitas, mas também eu defendo que nós precisamos buscar mais, né, um modelo híbrido de financiamento e que vai contribuir muito para a nossa receita própria. Isso passa por um estímulo, né, na direção da prestação de serviços, da parceria com o setor privado, né, e também de emendas parlamentares, e, sem dúvida, os fundos patrimoniais ou os endowments, né? Eu vejo que esse fundo patrimonial hoje está muito debatido, nós temos projetos de lei avançando, tanto na Câmara no Senado, até com isenção fiscal, mas eu vejo que a Unesp pode criar o seu próprio fundo, né, a partir dos seus egressos. Então, a VUNESP, junto com a Prograde, está trabalhando muito em termos uma associação alumni dos nossos egressos, mas não só, nós temos algumas associações colocadas no seio da universidade, mas nós gostaríamos de ter uma única para a universidade como um todo. E quem sabe daqui 40 anos, um reitor possa estar usando os rendimentos desse fundo patrimonial. Então essa diversificação de receita é algo que nós defendemos muito, principalmente para contribuir na superação da próxima crise, já que acreditamos que estamos no final dessa que está posta, né? Professor, esses recursos externos vêm também por meio de parcerias e convênios que são firmados. Em 2017, nós tivemos 2 grandes convênios firmados pelo gabinete com o Banco Santander, financiando projetos de grandes áreas temáticas de necessidade social, e também com o Google, que vem, de certo modo, favorecer esse processo de tecnologia e informatização de alguns dos nossos processos. Gostaria que o senhor comentasse um pouco a importância desses 2 grandes projetos firmados, né? Sim. Um trouxe, né, entrou receita, sem dúvida, com o Banco Santander, que eu vejo que é um banco que tem um braço, né, devotado para, que é o Santander Universidades, devotado para a questão das universidades. Nós tivemos aí uma entrada de 10 milhões para financiar esses projetos, como você muito bem colocou, e que já está em execução. O segundo, ele não teve ingresso de receita, né, mas teve a disponibilização, né, do Google for Education, que acreditamos que vai acelerar muito, né, a inovação no ensino na nossa universidade. Então, terminamos, o contrato foi assinado, eu assinei no final do ano passado, a Google já assinou também, e agora nós vamos entrar na etapa de formação. É claro que muitos docentes e alunos de pós-graduação já devem conhecer, mas agora nós tornaremos essa ferramenta ou essas ferramentas disponíveis, né? Eu vejo que existe um debate aquecido, né, e chega até a causar uma dicotomia entre pedagogia e tecnologia nessa universidade. Eu vejo que isso nós temos um fundo ideológico muito grande, mas eu acredito muito que esses 2 braços podem se comunicar muito bem, né, interagir muito bem na direção de avançarmos na inovação dos nossos cursos de graduação. E caminharemos, ou seja, tivemos aí uma discussão de 1 ano, né, buscando romper com essa dicotomia, e eu espero que ao longo desse ano nasça o IEP3, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, né, não só pelos 3 Ps, mas porque nós queremos envolver não apenas o NEAD, que é mais tecnológico, e o CENEP, que é mais pedagógico, mas nós queremos também envolver, diretamente ou não, é isso que está em discussão agora, a TV Unesp e a rádio, ou seja, a TV Unesp precisa atuar mais estrategicamente nessa direção. Então, eu acredito que o IEP3, né, estará aprovado, espero, debatido e aprovado ao longo desse ano, e nós queremos assentar, e aqui eu acho que a TV Unesp vai contribuir muito, em todas as bibliotecas, né, um mini estúdio. Nós teremos aí um IEP 3 em cada unidade. Dessa forma já reconceituamos a biblioteca nas nossas unidades. E ali nós poderemos ter um espaço onde o docente ou o aluno de pós que quer aprender mais ferramentas pedagógicas ou tecnológicas, nesse espaço, né? E por que não
e aqui que eu volto, a TV Unesp pode ajudar muito aqui, já pedi para entrar em contato com a televisão, de o que precisamos ter, qual é o mínimo para termos um estúdio em cada unidade, para que possamos ter, eu quero gravar uma videoaula, né? Então é isso que eu gostaria para esse ano nessa direção. Professor, essa estratégia, né, de inovação na área pedagógica é muito comentada via pró-reitoria de graduação, mas também temos outras ações estratégicas das outras pró-reitorias e sobre isso a gente comenta o planejamento no próximo bloco. Okay. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2018 está de volta e hoje nós recebemos o reitor da universidade, o professor Sandro Roberto Valentini. Professor Sandro, nós comentávamos sobre duas palavras estratégicas, o diagnóstico e o planejamento. No primeiro bloco, o senhor apresentou um cenário visando a questão, esclarecimento sobre a questão financeira e também apontando algumas diretrizes daquilo que se espera de modo de planejamento estratégico para a nossa universidade. Como esse planejamento, essa fase de diagnóstico no primeiro ano de gestão foi recebida pela comunidade, uma vez que o senhor se propôs a fazer uma visita a cada uma das unidades de nossa universidade? Bom, eu acredito que esteja sendo muito bem recebido, né? Então, não visitamos. É claro que administrar essa universidade, fazer essas visitas não é algo rápido, né? E não iniciamos essas visitas no final do ano passado. No final, a ideia era, ao final de cada ano, percorrermos toda a universidade. Iniciamos no final do ano passado, acho que visitamos umas 10. Agora, logo depois do Carnaval, demos continuidade e eu acredito que esteja faltando 10 unidades. E eu pretendo encerrar agora no mês de abril. Eu tenho observado que, como nós construímos, né, o nosso plano de gestão a partir de visitas na pré-campanha e na campanha, a comunidade estava esperando justamente esse retorno, né, e eu vejo que as pessoas estão gostando, né, mesmo sabendo das dificuldades que nós enfrentamos, né, eu vejo que as pessoas querem contribuir. Eu tenho sentido essa receptividade. E que é a gestão participativa que vocês tinham antecipado. Sim. E já percebi algo importante, que muito do que foi feito ao longo do ano não chegou, né, nas comunidades, né? Então eu vejo que aqui já começamos a debater a questão da comunicação na nossa universidade, vocês irão contribuir nesse debate. Urgentemente nós precisamos mudar muito a política de comunicação, né? E eu tenho certeza que ao longo do ano nós iremos melhorar muito essa gestão da comunicação na universidade. Então eu vejo que está muito bem. Eu não consigo entender numa universidade desse tamanho o isolamento do reitor e da sua equipe. Então é por isso que nós defendemos as visitas. Estamos ouvindo, né? As pessoas estão tendo a liberdade de colocar, né, as críticas, mas mais importante isso, eu tenho observado que a crítica sem fundamento, ou aquela crítica apenas para destruir o que está sendo construído, ela está se perdendo. Ou seja, a eleição já passou e eu vejo que ainda pessoas continuam parados naquela estação, né, isso não vai levar a nada. Então eu tenho observado agora que está aflorando, né, a contribuição a crítica mais na direção de construir, porque a universidade é nossa, né, e eu não fico na universidade por mais uma década, né, mas eu tenho certeza que muitos ficarão, porque eu irei me aposentar com certeza, né. Então, isso que está sendo muito bom, receber críticas, né, apontamentos, talvez de uma necessidade de redirecionamento, críticas positivas, elogios, né? E isso que eu acho que é ter uma gestão participativa, né? E voltarei. A ideia é que eu possa visitar todas as unidades ao final de cada ano. Professor, na direção dessa perspectiva de se trabalhar essas visitas junto à comunidade interna, outra meta que o senhor havia estabelecido na nossa entrevista do ano anterior foi criar uma nova identidade da universidade, uma identidade Unesp não voltada para cada um dos campos. Avançamos nessa direção? Eu acredito que sim,
né, no sentido do falar, do chamar atenção para. Né? Porque a nossa gênese ela é fragmentada, ou seja, a Constituição da Unesp ela vem muito com o alinhavar de institutos isolados e com isso nosso ponto de partida é de uma identidade fragmentada. Né? Então, o que avançou foi a reflexão a respeito. Eu tenho sempre dito, colocado essa questão nas unidades e nas visitas, e mesmo na nossa equipe, e eu sempre coloco que isso ocorreu por quê? Porque como essas unidades, no momento da sua criação, elas eram assimétricas, né? E como a universidade continuou criando, né, de 14 institutos isolados, hoje nós somos 34 unidades, e como nós temos unidades já com 95 anos e uma recém-nascida de 5, então nós continuamos colocar relações assimétricas. Né? E eu vejo que o diminuir disso, o que ocasionou isso foi justamente o estabelecimento de políticas de tratamento de situações distintas com o mesmo tipo de política. Né? Então nós precisamos agora avançar, eu espero que esse é um grande desafio daqui para frente, de pensar muito mais na questão de equidade. Ou seja, o que é essencial para uma unidade, o número 1, talvez não seja a mesma coisa para outra unidade. Então nós temos que aprender a atender os diferentes de forma diferentes, no sentido de ir corrigindo essas assimetrias, e eu tenho certeza, né, que mas é claro, para chegar a isso nós precisaremos ter um debate muito grande e um trabalho muito grande entre o reitor e os gestores locais na direção de se estabelecer consensos, né? E eu vejo que quando implantarmos isso, né, após a crise, e começarmos a fazer esse atendimento diferenciado, referendado por todos, né, essas assimetrias elas tenderão a diminuir e, consequentemente, o reconhecimento de que nós fazemos parte de uma única e grande universidade resultará, então, nessa identidade, sairmos de uma identidade fragmentada por uma identidade única, que é sermos Unesp e termos orgulho de sermos Unesp. Isso perpassa a questão da nova cultura organizacional, que está em estudo e planejamento, e que teve também como um start, o que o senhor já comentou, a planilha de avaliação docente, uma nova cultura de avaliação dos nossos professores. Sim, eu vejo que esse reitorado não conseguirá fazer grandes obras físicas. Isso nós já temos esse entendimento, sabíamos isso desde o momento de campanha. Então, nós estamos muito focados em realmente estabelecer novos baldrames, né, dessa universidade, ou seja, repensar. Esse é o momento. Já que estamos na crise, é muito importante aproveitar esse tempo para repensar, refletir e pensar nessa universidade que queremos e, sem dúvida, mudar a questão da avaliação, ter uma avaliação mais de conjunto, sem dúvida, foi fundamental e será fundamental nessa direção. Né? Professor, para mudar estrategicamente, então, alguns dos pilares que constroem a nossa universidade, durante a imersão que vocês realizaram em janeiro de 2017, agora em janeiro de 2018, novamente foram estabelecidas prioridades para cada uma das áreas e pró-reitorias. Consequentemente, eu gostaria que o senhor apontasse, né, o que prioritariamente está na agenda da Unesp para 2018. Isso, como eu comentei, né, esse foi o trabalho de um ano e já nessa imersão isso começou a ficar claro, né, porque o pensar no planejamento. Então, os pró-reitores, os gestores principais, eles foram convidados a elencar os principais problemas concretos da universidade, na graduação, pós-graduação, em todas as áreas, né. E já temos, né, o direcionamento sendo pontuado e colocado num documento, que sem dúvida será o documento 3 da sustentabilidade que está em discussão. Ou seja, o nosso documento de sustentabilidade, nós temos certeza que sustentabilidade econômica e financeira, né, orçamentária e financeira, não passa apenas pelo ajuste fiscal, mas passa justamente pela reflexão de uma reforma da administração, uma reforma administrativa, e também a universidade que queremos nas suas atividades fim. Então, são os 3 documentos que são prioritários, já debatidos junto ao Conselho Universitário. E que começamos a debater um deles e teremos, eu gostaria que isso já estivesse debatido ao longo do semestre, os outros 2 também, que estão nascendo. Então,
E aí que vem, como eu comentei, o ano passado nós ficamos muito no diagnóstico-prognóstico, e agora nós temos que apontar, e temos ainda um ano para apontar direcionamentos, né? Então, toda a reflexão de planejamento que foi feita internamente com a equipe, ao longo desse ano, já que aprovamos a avaliação departamental de conjunto, esse ano nós queremos trazer esse debate de planejamento, né, para as comunidades, né, via o plano de desenvolvimento do departamento e da unidade, né? Mas nesse momento de fazermos isso, nós precisamos ter aquilo que você coloca, né? Então, a Pró-Reitoria de Graduação, né, ela tem um desafio, um problema muito grande, que era o controlar as taxas de retenção e evasão na nossa universidade. Então, toda vez que a partir de agora, né, espero que o ano que vem tenhamos mais recursos, toda vez que a professora Gladys me procurar para solicitar recursos, ela terá que vir com clareza, né, que esses recursos serão aplicados em tais programas, nessa direção, com indicadores claros, para depois nós sabermos se realmente aqueles recursos foram muito bem empregados na direção de solucionar, por exemplo, esse problema estratégico que eu vejo, que é um problema muito sério em algumas áreas, né? Na pós-graduação, né, o grande problema que está posto, né, para o professor João Lima é justamente um descasar recente, né? Eu vejo que, não nesses últimos anos, a pós-graduação ela deu uma estabilizada no número de programas e alunos, né? E isso foi acompanhado com um aumento na qualidade. Qualidade aqui é entendida via CAPES, né? Então eu vejo que, nessa última avaliação, nós não progredimos na porcentagem de programas 5, 6 e 7. Então isso deu um olhar muito caro para a pós-graduação, uma vez que agora ela está começando a expandir novamente. Então, o João Lima tem essa preocupação. Nessa última avaliação da pós-graduação da Unesp, nós fomos muito bem avaliados, no sentido, reduzimos o número de programas 3 e 4 e aumentamos 6 e 7, e queremos manter isso. Então, esse é o desafio. A Unesp, nessa última avaliação, ela foi a segunda colocada em número de programas, sexta em número de programas 6 e 7, e sétima na proporção de programas de excelência. Então, nós precisamos traçar metas para não perdermos essa qualidade na pós-graduação. Esses, sem dúvida, o João Lima já está se preparando e nós levaremos isso na comunidade e discutiremos nos planos locais. Na pesquisa, eu vejo que há um descompasso. A nossa universidade, ela ainda, tomando apenas como produto, que é o produto acadêmico, que não é o principal produto de todas as áreas, né? Mas nós produzimos o maior número de artigos, logo depois da Universidade de São Paulo, que tem praticamente quase que o dobro de professores, né, de docentes. Mas o impacto científico dessa produção, né, comparando com as outras universidades de qualidade do Brasil, não é um número tão satisfatório. Então, eu vejo aqui, isso será muito importante, o novo plano de internacionalização, porque nós já temos uma porcentagem bastante significativa, 28% desses artigos publicados com parceiros no exterior, mas estamos observando que não está revertendo em aumento do impacto. Então, nesse novo programa de internacionalização nosso, o CAPES-Print, que irá substituir o Ciências Sem Fronteiras, a ideia é que tenhamos parceiros estratégicos no mundo para enviar os nossos docentes, pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação para a universidade que tenha o mesmo patamar ou patamar melhor. Porque quando fizermos essa mobilidade, né, por meio da pesquisa, com certeza aumentaremos o impacto científico da nossa produção. E na extensão, para falar da extensão também, já que falamos muito do planejamento, da Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão, né, que falamos muito aqui, mas para falar também da PROEX e da Pró-Reitoria de Extensão, eu vejo um avanço, né, da Pró-Reitoria no sentido de se buscar uma extensão não para a comunidade, mas sim uma extensão feita com a comunidade. Ou seja, um debate, uma relação muito dialógica entre comunidade e academia, no sentido de reconhecer esses problemas e buscar, através de projetos de extensão, solucionar esses problemas. Então, esse é um grande desafio aí para a Pró-Reitoria de Extensão. Professor, diante desses desafios e metas
prioritárias, tudo culmina no plano Unesp 2020, que vocês já anunciaram nas entrevistas do ano anterior. É a Unesp que nós queremos. Que Unesp é essa, professor? Ou seja, a principal, e que está em construção, né, esse projeto, avançamos muito nessa imersão, e eu acredito que se concretizará ao longo desse ano, a principal questão que nós queremos é conquistar e manter, né, ou retomar a qualidade dessa universidade. Nós queremos manter uma universidade pública e gratuita, mas com excelência. Né? E com sustentabilidade. E a questão, né, justamente, que eu iria colocar, do planejamento. Ou seja, esse é o nosso olhar para mantermos essa sustentabilidade e não perdermos, sem dúvida, a excelência e a qualidade conquistada. Né? Eu vejo que, eu sempre brinco, né, com a questão do preencher os espaços. Né? Então, se você observar, a Unesp, ela ainda tem esse desejo expansionista, né, de bandeirantes, né? Ela ainda quer preencher os espaços, e ainda nós temos espaços para serem preenchidos. Mas eu vejo que com essa crise, o aprendizado dessa crise vai ser muito importante. E eu espero que realmente, né, quando essa crise passar, nós tenhamos parâmetros claros, né, até para restringir esse desejo de expansão. Né? Porque se lá na frente, fora da crise, né, um reitor propuser, né, um novo ciclo de expansão, ou seja, o quarto ciclo de expansão, eu tenho certeza que no outro dia na reitoria aparecerão novas propostas de curso. Eu acho que não cabe mais isso na universidade. Se queremos manter a universidade de excelência, a reflexão ela tem que ser de outra natureza. Eu sou muito mais na direção de repensar os nossos cursos, tanto de graduação como pós, né, parar com essa história de programas de pós-graduação para chamar de meu. Nós temos que ter programas para chamar de nosso. Isso vai na direção da identidade única. Cursos de graduação que nós temos hoje. Nós temos curso com 60% de evasão e não tem uma procura alta, então esses cursos precisam ser repensados. E é claro, poderemos um dia criar, mas sim, podemos criar novos cursos de graduação e pós-graduação quando sairmos da crise, mas tem que ser cursos muito bem planejados e, é claro, né, do ponto de vista orçamentário financeiro, ele tem que ter a análise de impacto de médio e longo prazo, que é o que não foi feito, principalmente no ciclo de expansão que se iniciou no início do século XXI. Professor, para a gente finalizar, que desafios nós temos, além do cenário econômico, que persiste, agora em 2018, para que a gente alcance essa sustentabilidade, não só orçamentária e financeira, como faz parte do primeiro documento, a reforma administrativa, que está no segundo documento, e o terceiro documento visando essa inovação nas áreas pedagógicas, extensionistas e de pesquisa. Sim, é praticamente isso que nós queremos, ainda dentro desse ano, ainda dentro do que eu considero o final da crise, né? Eu vejo, e os indicadores macroeconômicos apontam que realmente nós já estamos na boca do poço, né? E nós não podemos perder a oportunidade ainda desse ano, em crise, em final de crise, justamente de debater e definir com a comunidade realmente qual é essa universidade, porque isso nunca foi feito com tanta clareza. Então, eu vejo esse lado positivo, eu sou otimista, né, que nós conseguiremos, sim, ao longo desse semestre e desse ano, né, ter isso muito claro e com a contribuição da comunidade, e aí sim, saindo da crise a partir de 2019 e 2020, colocarmos em prática essa grande quantidade de ideias. Eu vou me sentir muito frustrado, né? Essa é uma característica minha. Eu estou sempre ideias surgindo, a equipe ela é muito motivada e animada, né? Será perder muito de toda essa riqueza de ideias se não conseguirmos ter pelo menos 2 anos fora da crise para que consigamos realmente colocá-las em prática. Então, esses são os desafios. E, novamente, eu prefiro acreditar, ser otimista, acreditar que sairemos da crise e que, a partir do próximo ano, consigamos realmente construir tudo isso
que está colocado, né, no nosso plano de gestão, que vai na direção do projeto 2020 para a Unesp. Professor Sandro, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e desejar bons trabalhos a você e a toda a equipe gestora que está no comando dessa universidade. Eu que agradeço, Maíra, essa possibilidade, parabenizo o trabalho da TV Unesp na direção, né, de realizar esses programas e aumentar, então, a nossa comunicação, né, com a comunidade unespiana e também não unespiana. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor. O Gestão Unesp 2018 fica por aqui. Acompanhe a entrevista com os demais gestores da universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.